Congregação do Senhor Jesus Cristo, nós temos visto pela exposição que temos feito da carta do apóstolo Paulo aos Romanos, que o tema central da carta é o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Essa é a carta pela qual o apóstolo Paulo, ele expõe essas boas novas que o Senhor nos trouxe em Jesus Cristo nas suas várias dimensões, nos seus vários aspectos, nas suas várias facetas, em toda a sua riqueza, ele apresenta ao longo dessa carta. A primeira parte nós vimos que começa lá no capítulo 1, a partir do verso 18, até o capítulo 3, verso 20, o apóstolo, nós vimos, apresentou para nós, em primeiro lugar, a necessidade que nós temos do Evangelho. Afinal de contas, somos todos pecadores. Todos estamos debaixo do pecado, diz o apóstolo Paulo. Todos somos culpados perante Deus. Todos temos o pleno conhecimento do pecado. E mais, o apóstolo nos diz que diante de Deus se cale toda a boca. Ninguém apresente argumentos. Ninguém tente se justificar. Mas que todos, com humildade, com quebrantamento, com contrição, com arrependimento, reconheçam-se como necessitados, como culpados, como merecedores da ira de Deus, diz o apóstolo Paulo, que se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade de Deus pela injustiça. Essa é a condição universal de todo homem. Se existe uma coisa que nos une enquanto seres humanos, em qualquer lugar, em qualquer contexto, em qualquer tempo, em qualquer cultura, é que todos carecemos da glória de Deus, pecamos e, portanto, precisamos da salvação. Nós temos uma grande necessidade, a necessidade do Evangelho. Porém, meus irmãos, a partir do verso 21 do capítulo 3, da passagem que nós lemos, o apóstolo Paulo, então, ele muda a sua apresentação do Evangelho para apresentar não agora a necessidade que temos do Evangelho, que foi bem estabelecida nos capítulos anteriores, mas para apresentar o Evangelho, para apresentar as boas novas, para apresentar aquilo que Deus fez para nos redimir dos nossos pecados, para resolver o nosso maior problema, o problema do pecado. O problema da culpa que está sobre nós. E quando, meus irmãos, o apóstolo aqui, ele apresenta o Evangelho, o que ele faz para nós, a partir do verso 21, é apresentar o cerne do Evangelho. O Evangelho, meus irmãos, ele de fato, ele é revestido de toda uma complexidade maravilhosa, de toda uma riqueza de benefícios que fluem da cruz do Calvário para o seu povo. Mas aqui o apóstolo Paulo, ele apresenta talvez o elemento central do Evangelho, o cerne do Evangelho, que é o que chamamos de a doutrina da justificação pela fé. Aqui está o cerne do Evangelho. Aqui está a doutrina que na época da Reforma Protestante, 500 anos atrás, abalou o mundo. Pela redescoberta da compreensão do que é o Evangelho, por meio dessa doutrina tão fundamental que explica para nós como o homem pode ser justo diante de Deus. Essa é a doutrina que o reformador Martinho Lutero disse que é por meio dela que a igreja está de pé ou cai. É pela compreensão da doutrina da justificação pela fé, se pudéssemos, ele diz, resumir apenas um item para identificar se a igreja continua de pé, continua seguindo ao Senhor Jesus Cristo, se ainda tem luz naquela igreja, ou se aquela igreja já aposta toda a fé, já se desviou do caminho. Ele faz uma pergunta, compreenda, aquela igreja ensina, crê, está afirmada na doutrina da justificação pela fé somente. Essa doutrina que o apóstolo nos apresenta, meus irmãos, em toda a sua glória, durante essa sessão. Não apenas nessa sessão que lemos, mas nos próximos capítulos também ele irá desenvolver com profundidade, de forma teológica, a doutrina da justificação pela fé. Meus irmãos, e de pronto eu gostaria de exortar a igreja.
que devotasse toda a sua atenção a isso. É a compreensão dessa doutrina, meus irmãos, que de fato traz liberdade para o homem. Não apenas compreendê-la, é claro, mas sobretudo crer nela. Compreender com clareza e depositar nela toda a esperança. E hoje, meus irmãos, iremos considerar apenas alguns aspectos introdutórios com a nossa ânsia, com o ímpeto que tínhamos, queríamos apresentar todo ele de uma vez. Mas sabemos que não teremos tempo para isso. Mas iremos considerar alguns aspectos introdutórios aqui apresentados a nós pelo apóstolo Paulo sobre a doutrina da justificação pela fé. Assim, meus irmãos, queremos considerar esta passagem sobre esse tema, a doutrina da justificação pela fé, com considerações gerais. As considerações gerais, introdutórias da doutrina da justificação pela fé. Porém, meus irmãos, antes de voltarmos a nossa atenção para o texto, para os detalhes que o apóstolo Paulo aqui nos apresenta com respeito a essa doutrina, fica evidente que o tema é esse, quando ele fala da justiça de Deus que foi manifestada, por meio do qual o Senhor justifica pecadores, e queremos então dar um passo para trás e olhar a doutrina da justificação pela fé, em primeiro lugar, em um termo amplo, de forma mais abrangente, como, em outras palavras, como a doutrina da justificação pela fé se encaixa no esquema maior da salvação que o Senhor faz para com pecadores. Meus irmãos, quando falamos da salvação em Cristo Jesus, nós precisamos compreender que a salvação que Cristo opera, que Deus opera para com pecadores, ela é de fato muito abrangente. Ela é tão abrangente que ela encobre o tempo de eternidade a eternidade. Para nós desempenhar uma atividade ou uma tarefa por um longo período, às vezes testa a nossa perseverança, não é? Concluir aquilo que começamos. Pois a salvação que Deus trouxe para pecadores é uma salvação que teve o seu início na eternidade. E percorre toda a história da redenção, toda a história da raça humana, toda a história da minha vida, da sua vida, e adentra a eternidade futura. De fato, ela é muito abrangente. A salvação, meus irmãos, ela é composta de várias etapas, vários elementos, que todos juntos são alinhados e ordenados pelo próprio Deus para que, por meio de toda essa cadeia de ações redentivas da parte de Deus, o homem seja efetivamente salvo. A salvação, ela tem sido compreendida como o que foi chamado pelos puritanos de a cadeia dourada da salvação. Uma cadeia, uma corrente. Quando você pensa numa corrente, você pensa naquela longa corrente, porém com vários elos que são de forma inseparada, alinhadas ou ligadas umas às outras. De modo, meus irmãos, que a salvação ela pode ser chamada, e tem sido chamada, de a cadeia dourada da salvação, composta por esses vários elos, essas várias etapas que uma dá lugar à outra e que todas juntas trazem a grande salvação de Deus. De forma mais técnica, teologicamente, essa cadeia da salvação, chamada de cadeia dourada da salvação, é chamada de Ordo Salutis, ou a ordem da salvação. São os passos, são os atos que Deus executou para operar a salvação do homem de forma mais abrangente. Algo dessa ideia da cadeia da salvação está nessa própria epístola, no capítulo 8, se você olhar comigo. Romanos 8, no verso de número 30. Nós temos alguns elementos dessa cadeia da salvação. Quando o apóstolo Paulo aqui diz em Romanos 8, verso 30, ele fala: aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Percebe-se aqui os elementos da salvação. Aquilo que Deus fez, um ato redentivo após o outro, por meio do qual de uma extremidade à outra, Deus opera a sua salvação. Nem todos os elementos dessa cadeia estão listados nesse versículo. Mas tem sido reconhecido que essa cadeia ela é composta de pelo menos esses elementos. O primeiro deles é a eleição, aqui chamado de predestinação.
E é aí que começa a salvação. Na eternidade passada, quando antes mesmo de haver mundo, antes mesmo de eu ou você existir, antes mesmo do Senhor ter criado todas as coisas, o Senhor amou aqueles que Ele escolheu para si mesmo. Aqueles que Ele determinou salvar, chamada de predestinação ou doutrina da eleição. E aqueles que o Senhor predestinou, esses Ele também chamou. No nosso tempo e no espaço, na nossa existência, quando viemos a existir e durante o curso da nossa vida, aquela eleição que começou na eternidade passada, ela nos alcança quando pelo seu Santo Espírito o Senhor nos chama. É o outro elemento da salvação. Também chamada de conversão. Também chamado de novo nascimento ou regeneração. É quando o Espírito nos alcança e nos transforma, e nos dá nova vida e nos tira da condição de mortos espirituais para vivos na presença de Deus. Segundo elemento. Mas aqui também nós lemos que aqueles a quem o Senhor chamou, Ele também justificou. E aqui está a nossa doutrina. É uma cadeia, um elo, dentro dessa grande cadeia chamada salvação, que vamos considerar mais detalhadamente ela ao longo dessas próximas exposições da justificação, mas também vamos pular aqui e ver que depois de que justificou, aqui o apóstolo Paulo não menciona nessa passagem de Romanos 8:30, mas ele também nos adotou. O Senhor não apenas nos justifica, nos perdoando os pecados, mas Ele nos adota na sua família. Aqueles que creram no Senhor Jesus Cristo, Cristo mesmo disse, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. De filhos do diabo, filhos do maligno, como o Senhor Jesus disse. Durante essa cadeia da salvação, o Senhor nos perdoa os pecados, mas também nos aproxima para a família de Deus e diz, agora eu sou o seu pai, você pertence a mim. Eu lhe adotei na minha família. E aqueles a quem Ele adotou, Ele também santificou. Um elemento tão importante na ordem da salvação. Não apenas somos adotados na família de Deus, mas estando com os nossos pecados perdoados e fazendo parte da família de Deus, agora o Senhor nos transforma. Para que de fato não sejamos apenas membros da família do ponto de vista legal, mas sejamos como aqueles da família. Para que sejamos como nosso Pai. Ele nos transforma para que tenhamos a imagem de Deus renovada dentre nós e sejamos como Cristo. E aqueles a quem santificou, por último, a esses Ele também glorificou. É a etapa que estamos aguardando, não é? É aquela etapa final da salvação, quando Cristo há de voltar, quando Cristo há de, pelas nuvens, se encontrar com o seu povo e nos transformar por completo e assim pôr um ponto final, ou melhor, verdadeiramente iniciar, podemos dizer assim, o gozo de todos os benefícios da salvação quando seremos glorificados. Seremos aperfeiçoados em santidade. Seremos como Cristo. Estaremos na presença dele para todo sempre. Para todo sempre. De eternidade a eternidade, a salvação de Deus é operada em nós. E aqui, meus irmãos, o apóstolo nos dá um vislumbre de um dos elementos centrais dessa salvação, que é a doutrina da justificação pela fé. E de fato, meus irmãos, a doutrina da justificação, ela, dentro dessa cadeia da salvação, ela ocupa uma posição central e especial em todo o processo redentivo do Senhor para conosco. Porque pela doutrina da justificação pela fé, o Senhor resolve talvez o maior problema de todos, para que o homem pudesse ser salvo, que é o problema da culpa do pecado. Meus irmãos, o pecado trouxe para nós uma infinidade de problemas. Porque somos pecadores, porque herdamos o pecado original em Adão, o pecado se espalhou na nossa vida, na nossa experiência, enquanto raça humana, enquanto indivíduos, operando todo tipo de mazela, todo tipo de destruição, mas uma delas é que o pecado nos torna culpados perante Deus. É isso que o apóstolo disse, não é? Nós já citamos aqui esse versículo, mas é preciso observar como
como ele fala nos versos 19 e 20, que é o contexto imediato para a nossa passagem no verso 21. Romanos 3, verso 19, acompanhe comigo, ele diz: ora, sabemos que tudo que a lei diz, aos que vivem na lei diz, para que se cale toda a boca e todo o mundo seja culpável perante Deus. Visto que ninguém será justificado diante dele pelas obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Meus irmãos, o que o apóstolo Paulo nos apresenta aqui é uma dupla lição que de fato deve nos trazer grande preocupação. A primeira delas é essa: somos culpados. Não existe um ser humano sequer que possa dizer: eu estou livre de culpa diante de Deus, eu não pequei contra Deus. Ou não possa nem sequer dizer: eu não sou filho de Adão, pois herdou o pecado original. Todos somos filhos de Adão. Todos somos pecadores por natureza. Até mesmo independente daquilo que venhamos a fazer, o fato é que nós somos, o nosso coração nós vimos. É pecador. Todos somos assim. Diante de Deus ninguém pode falar nada. E a segunda lição que o apóstolo Paulo tem nos ensinado nessas passagens, que de fato nos agrava a nossa situação debaixo do pecado, é que se por um lado nós somos culpados, somos pecadores, por outro lado Deus é justo. E meus irmãos, a justiça de Deus é algo aterrador para nós. Nós somos culpados. Se Deus é justo, Ele deve punir o pecado. Se Deus é justo, Ele deve efetivamente julgar o pecado. E julgar com toda a imparcialidade. Como Ele mesmo diz, nós vimos nas passagens anteriores, que Deus julga sem acepção de pessoas. Que Deus julga segundo a verdade. Se existe algo que nos enoja, não é ver um juiz parcial. Sobretudo quando nós estamos do lado de fora do processo e vemos aqueles políticos, por exemplo, que nos desagradam e vemos, de repente, eles serem libertados ou serem tratados com parcialidade, com todas as benesses da lei concedidas a eles, porque são pessoas especiais. Isso nos enoja. Porém, quando nós estamos no banco do réu, quando nós é que somos os culpados, nós sabemos que uma justiça imparcial é para a nossa derrota. Pois Deus é justo juiz. E aí? O que vamos fazer? Diante dessa dupla realidade de que somos culpados e que Deus não passa a mão pela cabeça de ninguém. Absolutamente ninguém. Meus irmãos, é daí que entra a doutrina da justificação pela fé. É como Deus resolve esse problema. Como um Deus justo pode perdoar pecadores culpados. É isso que ele nos ensina aqui. A doutrina da justificação pela fé, então, meus irmãos, resolve o nosso problema legal. Resolve a pendência, falando de uma forma muito amena, que nós temos com a justiça divina. Como mostra como nós podemos ser absolvidos na presença de Deus. A única maneira. E, meus irmãos, a forma como a doutrina da justificação pela fé opera esse algo extraordinário que é a nossa absolvição, magnifica o nosso próprio Deus. E, portanto, ocupa um elemento central nessa cadeia da salvação que temos apresentado. O modo pelo qual a doutrina da justificação é a parte central da salvação é porque, de fato, ela é a mais difícil, por assim dizer, para Deus executar. A santificação é o elemento que envolve a nossa morte. Envolve a morte da nossa vontade. Morrer para nós mesmos, tomar a nossa cruz, mas a justificação envolve a morte de Cristo. Não a nossa. A morte do Filho de Deus. Aquele a quem ama. A morte daquele que não é culpado. A morte daquele que nunca pecou. Que é bendito e que se fez maldição. Por isso a doutrina da justificação é tão espantosa para nós. É espantoso o homem morrer. Mas é espantoso, infinitamente mais, considerar a morte
de Deus, por assim dizer. Quando Deus deu seu sangue precioso, para morrer em nosso lugar, e assim, meus irmãos, operar a justificação de pecadores. Porém, meus irmãos, quais são as características gerais dessa doutrina? Compreendendo a posição que a doutrina da justificação pela fé ocupa na ordem da salvação como um todo, que é o modo como Deus irá remover a culpa de pessoas culpadas perante a lei. Compreendendo isso, quais são as características, de formas gerais, veremos as características específicas em um outro momento, mas quais são as características gerais dessa doutrina, dessa proposta de salvação de Deus? A primeira delas, meus irmãos, aqui já voltando a nossa atenção para o texto, é que ela é, segundo nós lemos aqui, uma manifestação da justiça de Deus sem lei, porém testemunhada pela lei e pelos profetas. Verso 21, quando ele diz, mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Meus irmãos, nós temos que compreender, e temos visto isso pelo contexto, que o apóstolo Paulo ele tem apresentado a doutrina da justificação pela fé dentro do contexto judaico, dentro do contexto do judaísmo do tempo do apóstolo Paulo, que era praticado naquele momento. E de modo o apóstolo Paulo ele apresenta essa doutrina sempre contrastando ou respondendo objeções que poderiam surgir daqueles que praticavam o judaísmo, ou até mesmo que eram cristãos, mas que ainda estavam apegados às questões da lei do Antigo Testamento. E o que o apóstolo Paulo então apresenta, a primeira coisa, é que essa justiça de Deus, a justiça que Deus concede para o homem, que o torna justo na presença dele, é uma justiça que foi agora manifestada ou revelada por Deus sem a lei, porém testemunhada pela lei e pelos profetas. O que isso quer dizer? Sem lei, porém testemunhada pela lei e pelos profetas. Meus irmãos, quando o apóstolo fala sem lei, ou quando ele usa a expressão lei, precisamos entender o que o apóstolo está fazendo referência aqui. Por vezes é difícil estudar as cartas do apóstolo Paulo, pois ele usa palavras que podem significar várias coisas a depender do contexto. A palavra lei é uma delas, que o apóstolo Paulo, muitas vezes, ele usa com certo sentido, depois em outro, e isso no seu tempo era perfeitamente aceitável. Hoje em dia, nós queremos sempre excluir qualquer ambiguidade, queremos sempre falar com clareza, porém no tempo do apóstolo Paulo, isso não era um problema, mas era talvez até uma virtude, uma riqueza literária, mas precisamos compreender então o que significa lei aqui nesse contexto. E quando o apóstolo Paulo fala de lei, meus irmãos, fica compreendido pelo contexto, e queremos explicar isso, que ele está fazendo referência ao pacto mosaico, pacto do Sinai, administrado na antiga aliança com Israel, compreendida pelos judeus daquele tempo. Os irmãos devem compreender que o povo de Deus foi estabelecido no Monte Sinai, quando o Senhor os resgatou do Egito, os redimiu de lá, e o trouxe para o Monte Sinai, onde ali no Monte Sinai, por meio da mediação de Moisés, o Senhor estabeleceu com eles um pacto, aqui chamado de uma lei, ou uma aliança, por meio do qual o Senhor administrou para eles várias ordenanças da parte de Deus. Foi nesse pacto que Deus deu para eles os 10 mandamentos. Quando o Senhor estabelece e define com clareza o que é a santidade que eles devem seguir, qual é a vontade de Deus. É nesse pacto que o Senhor estabelece, de forma mais precisa, de forma mais detalhada, como Deus deve ser adorado. O culto, por meio do sacrifício, por meio do templo, por meio do sacerdote, e todo aquele sistema cultico que foi estabelecido por Deus na antiga aliança, no pacto de Moisés. Nessa aliança o Senhor estabeleceu sinais, alguns deles já estabelecidos anteriormente, mas ratificados por Moisés. Como a guarda do dia do Senhor, quando ele diz, lembra-te do sábado, era um sinal de que aquele povo tinha sido resgatado por Deus, e também da circuncisão, sobretudo. Era um sinal dado a Abraão, porém ratificado por Moisés, que demonstrava que aquele povo estava debaixo de uma aliança com Deus.
O Senhor deu, por meio desse pacto, rituais, festas solenes, que o povo deveria celebrar a Deus periodicamente, todo um sistema religioso, todo um sistema de relacionamento com Deus que foi estabelecido naquele pacto mosaico. E talvez central em todo esse sistema estava o sacrifício que era apresentado a Deus regularmente. O sistema sacrificial. O Senhor estabeleceu que regularmente ou diariamente, mas também uma vez por ano de modo especial, o povo deveria trazer sacrifício a Deus. Imolar o cordeiro, às vezes o bode, o animal, derramar o seu sangue na presença de Deus, e por meio daquele derramamento de sangue, aí que está o ponto, compreendia-se que estava se operando a expiação de pecados. Os pecados eram perdoados. Quando o sacrifício era oferecido na presença de Deus. E, meus irmãos, a compreensão equivocada de alguns, talvez a grande maioria, daqueles que viveram debaixo desse regime da lei, debaixo do pacto mosaico da antiga aliança, a compreensão equivocada é que esse sistema religioso em si, se observado com todo o rigor, salva e perdoa os pecados. Em outras palavras, enquanto eles estivessem guardando todas as prescrições, enquanto eles estivessem observando todos os ritos, enquanto eles estivessem pela circuncisão, circuncidando seus filhos, oferecendo o sacrifício dos animais, aquilo ali em si, mecanicamente, aquelas atividades, operavam a remoção dos pecados, operavam a remoção da culpa, a justificação. Porém, meus irmãos, o que o apóstolo Paulo fala, e aqui de modo talvez a chocar aqueles que estavam naquele tempo pensando dessa maneira, é que a justiça de Deus, ela se manifestou sem lei, porém testemunhada pela lei. O que o apóstolo Paulo quer dizer com isso, meus irmãos, é que a lei em si, e a execução de todo aquele sistema pactual, mosaico, não operava em si o perdão dos pecados. A justiça de Deus foi sem a lei. A justiça de Deus que foi manifestada agora no tempo presente, diz o apóstolo Paulo, não é a justiça que se obtém por meio da observância da lei, mas é a justiça que é testemunhada pela lei. O que o apóstolo Paulo está dizendo, meus irmãos, é que todo aquele sistema que o Senhor estabeleceu na lei, da antiga aliança, sobretudo o sacrifício, não tinha o objetivo de, em si mesmo, operar a remissão dos pecados. Mas tinha um objetivo: testemunhar, apontar para aquele que haveria de se manifestar no tempo presente. E ele haveria de manifestar a justiça de Deus. Que é isso que o apóstolo está dizendo. Toda a lei, todo o sistema sacrificial, toda a antiga aliança, especialmente o sacrifício, apontava para uma realidade maior, uma realidade que de fato iria operar aquilo que tanto aguardamos, que era o perdão dos pecados. E essa manifestação agora do tempo presente é aquilo que nós chamamos de a nova aliança, que é a manifestação da realidade, é a concretização das promessas. Quando Cristo veio, esse Cristo que era testemunhado pela lei, a lei servia para apontar para Cristo, para ensinar a respeito de Cristo, aquele que haveria de trazer a justiça de Deus. É isso que o apóstolo Paulo, em primeira coisa, ele fala. Compreenda que a justiça de Deus veio sem a lei, porém testemunhada pela lei e pelos profetas, que apontaram para a vinda de Cristo, que apontaram e chamaram Israel para contemplar não meramente a circuncisão, não meramente o sacrifício, mas por meio dessas coisas contemplar e esperar com fé a vinda do Messias, de Jesus Cristo, que verdadeiramente opera a justificação e a remoção dos pecados. João Batista compreendeu isso. João Batista era um profeta, meus irmãos, ali da antiga aliança. Precisamos compreender isso. Ele nasceu e executou o seu ministério profético antes
do início do ministério público do Senhor Jesus Cristo. Ele era talvez um profeta de transição, mas ainda assim um profeta da antiga aliança. E de fato ele, chamado de o maior de todos eles, de todos os profetas, pelo próprio Cristo. Quando estava ali no agora, que o apóstolo Paulo aqui se refere, vendo a manifestação da justiça de Deus, ele compreendeu isso perfeitamente, quando apontou para Cristo e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Está ali a manifestação da justiça de Deus, todo cordeiro. Quantos cordeiros morreram? Quantos bodes foram sacrificados no altar? João Batista disse: todos eles apontavam para esse que estava para chegar, que verdadeiramente tira o pecado do mundo. De modo, meus irmãos, que a primeira coisa que precisamos compreender e que o apóstolo aqui nos ensina nessa passagem é que a justiça de Deus, ela não se encontra na lei, ela não se encontra na observação de preceitos que nós praticamos ou fazemos, ou de ritos religiosos que podemos executar, mas a justiça de Deus, ela é testemunhada por essas coisas. Essas coisas apontam para aquele que de fato remove os pecados e que é o Senhor Jesus Cristo. Isso para nós, meus irmãos, é importante. Pois muito embora nós estamos desse lado do agora, nós não estamos vivendo no tempo da antiga aliança, vivemos agora no tempo da nova aliança, porém o perigo é o mesmo. Embora nós já vemos a manifestação da justiça de Deus, temos o mesmo perigo de compreender ou imaginar na nossa cabeça que teremos os nossos pecados removidos, que seremos justificados na presença de Deus, enquanto observarmos ritos religiosos, pela mera execução desses ritos. Alguns pensam que é dar o dízimo. Alguns acalmam a sua consciência dessa maneira. Vivem longe de Deus, longe de Cristo, longe do Senhor, sem nenhuma disposição para com Ele. Contanto, vai lá na igreja, dá o dízimo. Pensam, estou acalmando a minha consciência. Ou pensam que é vir ao culto, ou tomar a ceia, ou participar de outros sacramentos, ser batizado. Nada dessas coisas, meus irmãos, em si. Nada, nenhuma delas, nenhumazinha sequer traz a justiça de Deus. Ela é manifestada sem a lei, testemunhada pela lei. E precisamos analisar a nós mesmos. De que modo nós vivemos a nossa vida religiosa? De que modo nós nos envolvemos com essas ordenanças de Deus? É depositando nelas a nossa esperança? Ou compreendendo que elas, na verdade, apontam para uma realidade em Cristo Jesus e que Ele, de fato, é a nossa esperança? A primeira coisa que o apóstolo Paulo, então, nos ensina é isso, meus irmãos. A justiça de Deus é manifestada sem lei, testemunhada pela lei e pelos profetas. A segunda coisa, meus irmãos, que o apóstolo aqui nos apresenta de ordem de grandeza impressionante, fundamental, importantíssima, é que essa lei, ela é mediante a fé em Jesus Cristo. Aqui está uma conclusão óbvia daquilo que nós já dissemos. Se a lei, ela é para nós um testemunho, ou uma testemunha, apontando para outro que de fato irá realizar a nossa justiça, o que é esperado de nós com respeito à lei? Para que a justiça seja aplicada a nós. Que a gente obedeça a lei ou que a gente creia na lei? Que a gente creia, não é? Se aqui está a justiça da lei testemunhando, falando, apontando para uma outra realidade, embora sim devemos obedecer à lei, o benefício que a lei traz da justificação é quando cremos no seu testemunho, cremos no que ela aponta. E é por isso que o apóstolo Paulo traz aqui explicitamente, no verso 22, que a justiça de Deus, ela é mediante a fé em Jesus Cristo. Aqui ele está dizendo a mesma coisa que ele disse no verso 21, porém de modo explícito.
Antes, no verso 21, ele fala em termos da antiga aliança. No verso 22, ele fala em termos da nova aliança. Essa justiça se manifestou e ela é aplicada a nós por meio da fé em Jesus Cristo. Meus irmãos, aqui está como o homem tem os seus pecados perdoados. Talvez da forma mais simples de se dizer. Da forma mais básica. Por meio da fé em Jesus Cristo. É por meio da fé e somente pela fé que a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas, é aplicada a nós. E temos os nossos pecados verdadeiramente perdoados. De modo, meus irmãos, que a justificação ela não vem por algo que nós fazemos. Mas somos justificados confiando em alguém que fez por nós aquilo que nós mesmos nunca poderíamos fazer. Muitas vezes nos vivemos em situações assim, não é? Diante de situações grandes demais para nós. Que não podemos fazer nada. Mas que precisamos confiar em alguém. Que irá fazer por nós. Aquilo que nós mesmos somos incapazes, impotentes de fazer. E aquilo que está em jogo aqui é a remoção dos pecados. É a remoção da culpa dos pecados. É ser absolvido perante um Deus que é justo. Diante dele o que nós podemos fazer? Nada. O apóstolo diz, cale a boca diante de Deus. Você não pode fazer nada, nem mesmo falar. Nada em defesa própria. E é por isso que temos que confiar naquele que Deus proveu para nós, para ser a justiça de Deus em nosso lugar, e por meio dele recebemos a justificação pela fé, confiando nele e nele somente. Aqui está, meus irmãos, talvez a grande controvérsia com a Igreja Católica Romana. Sobretudo na época da Reforma Protestante e até hoje, é claro. A doutrina católica romana nos diz que a doutrina da justificação pela fé, ou a fé justifica quando se crê em Cristo, porém, quando essa fé, ela recebe a cooperação das obras. Os pecados, segundo a doutrina romana oficial, são perdoados por essas duas coisas juntas. Quando o homem faz a sua parte, ele faz as suas boas obras, aquilo que eles chamam de caridade ou amor. Quando ele faz o bem, e acrescido a isso, a graça de Cristo. Eles não negam a graça. Eles não negam a obra de Cristo. Não negam a necessidade de crer nele. Sim, é preciso crer nele, mas é também preciso fazer algo. É aquilo que chamamos de semi-pelagianismo. Pelagianismo é a ideia de que nós somos salvos pelas obras. Inteiramente. Pelo aquilo que fazemos. Os romanos são semi-pelagianos. É obra e fé, as duas coisas juntas. Porém, meus irmãos, o ensino da palavra de Deus é claro com respeito a essas coisas. Que nós somos salvos, o apóstolo chega a dizer no verso 28, que é independentemente das obras da lei. Sem nenhuma referência. Estamos falando aqui da justificação, ok? Daquele elo chamado justificação. As obras têm o seu lugar em toda a salvação. Pois ele salvou para si mesmo um povo zeloso de boas obras. Mas quando falamos do perdão de pecados, do ser justo diante de Deus, as obras são anátema na presença de Deus. É uma grande ofensa para Deus. Querer dizer, sim, eu confiei em Cristo, mas eu também fiz minha parte. E por isso meus pecados são perdoados. É uma grande blasfêmia. É, na verdade, se desligar de Cristo. É isso que o apóstolo Paulo fala aos Gálatas, quando nós acrescentamos à fé as nossas obras. Ele diz, de Cristo nos desligamos. E não temos mais esse vínculo com Ele. Não temos mais essa união com Ele. E, meus irmãos, precisamos confiar, e confiar somente, sola fide. Esse era o grande grito da fé reformada. Por meio da fé somente, apenas crendo em Deus, os pecados são perdoados. E, meus irmãos, quão difícil
é confiar, não é? Interessante que a fé não é um ato, a fé não é uma obra. A fé é confiar em alguém que vai fazer. E quão difícil é confiar. Quão difícil é delegar. E dizer para outro, faça em meu lugar. E sabe por que é difícil? Por duas razões. Por um lado, nós temos uma visão muito elevada de nós mesmos. E arrogantemente pensamos que nós podemos lidar com os nossos próprios problemas. Que nós mesmos queremos resolver o problema do pecado. E nós sentimos certo orgulho com respeito a isso. Nós vivemos vidas íntegras, procuramos fazer o bem, procuramos fazer a caridade, com vistas a sermos justificados diante de Deus, a dizer, eu irei para o céu porque eu sou uma pessoa boa. Quantos não dizem isso? Eu faço bem? O que eu fiz de mal? O que eu fiz de errado? Nunca roubei, nunca matei, nunca fiz nada de reprovável. Uma visão muito elevada de si mesmo, não é? É uma visão muito otimista a respeito da sua própria natureza e das suas próprias capacidades, pois o apóstolo tem nos dito, nós vimos na última sessão, que não podemos fazer nada por nós mesmos, pois somos escravos do pecado. E o que nós estamos é debaixo do pecado. Capaz de fazer qualquer coisa. Capaz de nos ajudar. Nós temos aquele ímpeto de dizer, pode deixar comigo, eu resolvo, eu cuido disso, eu lido com isso. Não! Você não lida nada na hora de lidar com a culpa do seu pecado. Esse é o primeiro problema. Não conseguimos confiar porque somos arrogantes e pensamos que nós mesmos iremos resolver os nossos problemas. Por outro lado, temos dificuldade em confiar porque temos uma visão muito baixa das outras pessoas. Pensamos que não tem ninguém em quem podemos confiar. Se nós não fizermos, quem irá fazer? É aquela mentalidade, né? Se queremos algo bem feito, nós mesmos é que temos que fazer. Você já disse isso? Talvez você já tenha dito isso. Talvez você já tenha pensado isso. Se eu quero algo que faça bem feito mesmo, é eu que tenho que fazer. Pois se eu delego para alguém, nunca faz da melhor maneira. Interessante, eu estou vendo isso lá em casa agora, estamos em reforma. Instalando um armário. Então é equipe de marceneiros. E um dia vai outro. Quando vai esse, ele passa o dia reclamando desse. Ele é incompetente. Ele não faz direito. Eu estou aqui corrigindo os problemas dele. Opa aí, não é possível. No dia seguinte vem o outro e passa o dia reclamando desse. Ele não faz nada bem feito. Só eu sei fazer. Só ele erra. Eu não erro. Um não confia no outro. Pois um pensa que é melhor do que o outro. Um pensa, só eu sei fazer. Só eu sou bom. Ninguém se humilha. Ninguém reconhece que é cheio de incompetências. E que precisa do outro. E na verdade precisa. O que se acha mais competente, e talvez ele até mesmo seja tecnicamente, ele não consegue fazer as coisas, pois ele pega tanta coisa para fazer, que ele precisa da ajuda do outro. Ele não reconhece isso. Ele não reconhece a sua limitação e temos dificuldade em confiar por conta disso, meus irmãos. Nos achamos especiais demais e não consideramos os outros como alguém que possa nos ajudar. Mas por que é necessário confiar com respeito ao perdão de pecados? Porque com respeito ao perdão de pecados, essas realidades são completamente diferentes. Pensamos que somos coisas demais, não é? Mas o que o apóstolo nos diz aqui nessa passagem é que todos pecaram, verso 23, e carecem da glória de Deus. Todos somos miseráveis, incompetentes espiritualmente. Todos pecaram. Quem aqui não cometeu a falha? A raiva que dá lá é quando o marceneiro faz furo no lugar errado. Que não tem jeito, vai ficar aparente, vai ter que botar um remendo. E todos somos assim, né? Espiritualmente. Todos pecamos, todos erramos o alvo. A palavra pecar tem esse sentido de errar o alvo do padrão de Deus. Acertar, fazer buracos, não no centro da vontade de Deus, mas em locais errados. Todos erramos o alvo. E carecemos da glória de Deus. Essa expressão carece da glória de Deus tem causado perplexidade aos estudiosos da palavra de Deus sobre qual o seu sentido preciso, mas alguns entendem que a ideia é que o seguinte: Deus nos criou para viver para a glória dele,
para refletir a glória dele, da imagem dele em nós mesmos. Mas todos falhamos nisso. Todos carecemos de viver para a glória de Deus. Todos carecemos de refletir a imagem da glória de Deus, pois esse é o padrão. O padrão não é você fazer o bem segundo os padrões sociais, ou segundo o padrão que você estabelece para você mesmo. Talvez você não se reconheça pecador, porque você não compreende que o padrão é a glória de Deus. Quando você se comparar com a glória de Deus, você vai ver quem você é. Sua incapacidade, incompetência espiritual, sua e minha, todos nós. Os maiores santos, meus irmãos, na palavra de Deus, quando tiveram algum vislumbre da glória de Deus, todos caíram como mortos na presença de Deus. Em um instante, compreenderam que são nada. Não tiveram uma visão elevada deles mesmos. Vai confiar no próprio braço? Vai confiar em você mesmo, na sua obra, naquilo que você pode fazer? Você não pode nada fazer. Mas precisamos confiar, meus irmãos, também, não apenas porque somos pecadores e carecemos da glória de Deus, mas também porque a fé e a confiança que nos é apresentada aqui, exortada, não é confiança em qualquer um. O Senhor, o apóstolo Paulo aqui não está dizendo que a justiça de Deus é para confiar em alguém, mas é mediante a fé em Jesus Cristo, naquele que de fato é competente, naquele que de fato é suficiente para ser o salvador de pecadores. Veremos isso mais para frente, nas próximas exposições, como Cristo, especificamente, ele é o salvador de pecadores, como ele é adequado para trazer o perdão dos pecados. Mas o ponto é, meus irmãos, a fé que salva é a fé clara, cristalina, na pessoa e na obra do Senhor Jesus Cristo, compreendendo quem ele é, compreendendo a sua pessoa, Deus homem, compreendendo seus ofícios de profeta, rei e sacerdote, compreendendo que ele é o único mediador entre Deus e os homens. É fé nele, aquele que é competente. Se por um lado os homens são orgulhosos e não querem confiar em ninguém, senão em si mesmos, por outro lado, por vezes, os homens são crédulos demais e confiam em qualquer coisa que aparece pela frente, não. Qualquer coisa. Eu fico pensando aqui agora no caso que está em voga aí na notícia, no tal do João de Deus. E quantos confiaram nesse homem? Para operar as suas curas espirituais, seja lá o que é isso que ele faz. Pessoas do exterior vindo, famosos. Milhares e milhares de pessoas seguindo após um pecador. E um dos piores. Depositando a fé num lixo. Mas o que o apóstolo Paulo nos diz, meus irmãos, é que a fé não é em homens. Não é em santos. Até. Como a Igreja Católica por vezes apresenta, não é? Temos que confiar na mediação dos santos e de Maria, que intercede por nós, que é pecadora igual a nós. Confiar neles que vão interceder por nós na presença de Deus. Não sai todo mundo da frente. Cristo tão somente. É o único que a nossa fé deve estar depositada. Não há justificação, meus irmãos, sem o exercício da fé em Jesus Cristo. Não haverá perdão de pecados sem confiança nele, como único mediador entre Deus e os homens. Se você é uma pessoa boa, Deus olhará para você, perceberá os seus esforços e boas intenções, diz a Igreja Católica Romana. Então fala, tudo bem, Deus concede a sua graça. A Igreja Católica Romana chega a dizer que você pode ser salvo sem fé em Cristo, contanto que você faça o bem. E que Cristo, de alguma maneira, vai lhe dar graça de lá. Ele vai jogar lá de cima, mesmo que você o despreze e você nem o conheça. É impossível ser salvo sem Cristo. Sem a compreensão de que Cristo é, sem colocar a nossa confiança nele, na sua obra de graça, de misericórdia, não haverá justificação. Jesus Cristo, diz o puritano Matthew Henry, quer dizer o Salvador ungido. Jesus é isso que quer dizer, não é? Jeová salva.
Cristo quer dizer ungido do Senhor. É aquele que Deus o Pai o separou e ungiu com seu Santo Espírito, qualificando, capacitando para que de fato ele efetivamente operasse a salvação de pecadores. Não haverá perdão de pecados sem fé em Jesus Cristo. Ora, meus irmãos, há uma outra característica aqui que queremos notar. No verso 24, com respeito à doutrina da justificação. De fato, ela é sem lei, porém testemunhada pela lei e pelos profetas. Isso quer dizer que ela é mediante a fé em Jesus Cristo, explicitamente, nele e sem mais nada no caminho. E ele diz, meus irmãos, por outro lado, e agora olhando pela justificação pelo lado de Deus, no verso 24, que ela é gratuita por sua graça. Verso 24, sendo justificados gratuitamente por sua graça. Aqui está o que é perdão de pecados. A forma como o Senhor concede. O meio pelo qual nós obtemos é pela fé, confiando nele. E a forma como o Senhor concede é gratuitamente pela sua graça. Aqui está uma expressão muito enfática do apóstolo Paulo. A palavra graça já inevitavelmente aponta para o fato de ser um dom. A graça quer dizer isso, aquilo que é concedido, aquilo que é dado, aquilo que é ofertado. Já está implícito na palavra graça a ideia de concessão gratuita. Mas para deixar bem claro o fato de que essa graça, ela não tem nenhum envolvimento ou nenhum merecimento da nossa parte, ele enfatiza, é uma graça gratuita. Uma graça que não tem custo nenhum da nossa parte. Grátis da parte de Deus. Justificados gratuitamente pela sua graça, meus irmãos, o que é enfatizado aqui, por um lado, é a nossa condição de imerecidos, de que não merecemos nada com respeito ao perdão de pecados, nada. Interessante quando consideramos a respeito daquilo que é dado. Nem sempre é dado de forma graciosa, não é? Por exemplo, final de ano, talvez as empresas concedam bônus para os seus funcionários. Um bônus que não está contratualmente definido, não é uma obrigação do patrão ou do dono da empresa conceder, mas para aqueles funcionários que atingiram a meta, que fizeram um bom serviço ao longo do ano, eles irão receber algum bônus. Porém, embora seja de graça, é merecido, não é? Pois eles tiveram uma boa performance. Eu fico pensando no troca-troca de presentes dessa época do ano. É tão comum, não é? Nessa época do ano, amigo secreto, troca-troca de presente. Queremos dar uma dádiva, uma graça, um presente. Porém, não é gratuito. Em vários sentidos. Não é imerecido. Inclusive, no troca-troca, tem agora a prática de se estabelecer valor mínimo, não é? Pois você não quer sair em desvantagem. Você não quer dar uma meia, ou melhor, dar um presente grande e receber um par de meia. Tem que ter algo em troca. Tem que ter uma contrapartida. Equivalente. Não é gratuito. Não é simplesmente tome. Muitas vezes damos um presente para alguém e a pessoa diz não precisava e você diz você merece. Aqui está algo para você. Mas você merece. Talvez uma esposa dá para o seu marido ou o marido dá para a sua esposa e você tem sido uma boa esposa. Merece esse presente, merece muito mais do que eu possa lhe dar. Mas o perdão de pecados é o Senhor dizendo, você não merece. Aqui está algo que eu lhe dou gratuitamente, mas você não merece. Você não pode dar nada em troca. Não tem troca-troca de presente aqui. Não tem valor mínimo estabelecido. Aliás, não tem nada que você possa me dar. Eu nem quero. Diz o Senhor, com respeito à justificação. É tudo a Ele que dá. É fluir apenas numa só direção, é de Cristo para Ele, para nós. Sem nenhum merecimento. Meus irmãos, isso para nós só magnifica a misericórdia e a grandeza do amor de Deus, ao perdoar pecadores por meio de Jesus Cristo. Isso está explícito em Efésios, abre Efésios 2, essa é uma passagem clássica a respeito da salvação graciosa.
E veja como o apóstolo aqui magnifica a Deus por conta disso. Em Efésios 2, a partir do verso 1, nós temos uma descrição da nossa condição e daquilo que Deus fez para nos resgatar dessa condição. Ele fala lá, ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sempre tem o mais, não é? Igual lá em Romanos 3, 21, mas Deus, sendo rico em misericórdia, e por causa do amor, grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos e pecado, nos deu vida, concedeu vida juntamente com Cristo. E ele diz, pela graça sois salvos. Pela graça. E juntamente com ele acrescenta, verso 6, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros o quê? A suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, ele repete, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Que coisa maravilhosa contemplar isso. Contemplar que não merecemos nada de bom da parte de Deus. Que o que merecemos é a sua ira. Somos filhos da ira, diz o apóstolo Paulo em Efésios. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, diz o apóstolo Paulo em Romanos. Merecemos a ira. E gratuitamente recebemos o perdão pela fé em Jesus Cristo. Isso tão somente magnifica, meus irmãos, a riqueza da misericórdia de Deus. A sua religião, que acrescenta as suas obras, reduz a misericórdia de Deus. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. A sua abordagem para com Deus, no qual você acrescenta um pouquinho do seu mérito, um pouquinho do que você faz, e clama para si mesmo algum mérito, algum benefício pelos seus próprios esforços, reduz a grandeza do amor de Deus, reduz a nada, reduz a zero. Pois a misericórdia de Deus, ela se manifestará com exclusividade para si mesmo. A salvação e o perdão de pecados é pela graça. É para aqueles que se reconhecem mortos nos seus delitos e pecados, que se reconhecem incapazes de fazer nada por si mesmos, filhos da ira, mas que confiam pela fé, mediante a fé, pela graça de Deus em Cristo Jesus, e reconhece que recebeu do Senhor o maior presente que alguém poderia dar para aquele que merece a pior justiça, a justiça mais dura, a pior condenação. Características maravilhosas, não é? A última delas, que queremos apenas mencionar sem nos delongar, iremos nos delongar em outra ocasião, mais à frente, é que isso está disponível para todos, essa justiça. Verso 22, a justiça de Deus mediante a fé em Cristo Jesus para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. É para todo mundo. Os nossos melhores presentes são para os nossos favorecidos, não é? É normal que seja assim. Nosso cônjuge, nossos filhos, nossos pais, talvez um amigo muito íntimo. Para outros, porta-retrato. Um par de meia.
Mas o maior presente de todos que pode ser dado à humanidade, que é o perdão de pecados mediante a fé em Jesus Cristo, é para todos. Todos os que creem. A oferta está aqui. A disposição de salvação está no outdoor. Vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, todos os que se reconhecem pecadores. Vinde a mim, confiem em mim e eu darei graciosamente o perdão de pecados, o descanso. Isso significa que é para mim e para você também. Para todos significa para os piores pecadores também. Significa para os fariseus mais legalistas também. Para os mais velhos. É a salvação que está aberta para todos. Como diz o profeta, a salvação de Deus, o perdão de pecados é como uma fonte aberta a jorrar. Vem e beba. Confia em Cristo. A justiça é perfeita. Veremos mais sobre isso. O desejo era ver hoje, obviamente, não daria tempo. Os detalhes específicos, gloriosos, o apóstolo Paulo irá mostrar, e eu estou ansioso para passar isso para a igreja. De como isso é operado por meio de Deus. Nós vimos as características gerais, mas e os detalhes? Como Deus faz isso? Nós não vimos nada. Veremos mais à frente. Mas compreender a graça nisso tudo, que não merecemos e Deus oferece gratuitamente, já deve ser suficiente para lançarmos a nossa fé nele, não é? Confiar nele. E até mesmo para crentes que já confiaram nele, mas que por vezes é uma confiança incrédula. E crê, mas ao mesmo tempo não descansa nele. Aqueles que confiam em Cristo têm todos os seus pecados perdoados. Confie nele. Receba o melhor presente que pode ser dado. Por meio da fé em Jesus Cristo. Que o Senhor nos abençoe. Amém.